1 milhão é a tão sonhada meta da maior parte das pessoas que começam a investir e começam a colocar seu dinheiro na bolsa de valores para multiplicação do seu capital, não é verdade? Inclusive, já gravei vários vídeos, já vi vários vídeos por aí, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em vários outros locais do mundo, onde grande parte das pessoas buscam informações justamente para poder atingir o primeiro milhão. E aí eu quero mostrar para vocês neste vídeo de hoje, se você bater R$1 milhão investidos em ações, será que você realmente aposenta? Isso é um conteúdo normalmente que as pessoas evitam de fazer, até para não te desmotivar ou motivar até demais. E eu quero te trazer hoje um caso real da minha carteira, para você ver se quando você bater R$1 milhão, você vai conseguir se aposentar ou não. Como você pode ver, aqui na minha carteira de ações, eu tenho R$1,1 milhão investidos. Eu já vou te mostrar todas as ações aqui, tá? Não é segredo pra ninguém. Você que me acompanha aí, todos os meses eu faço investimento na minha carteira. E a minha carteira, a única que eu tenho é essa aqui, que é pública. Então você vai vendo meus aportes sempre, todos os meses. Eu vou justificando os aportes. Nunca vai ser pra dar diquinha, até porque não faz sentido nenhum se você segue esse canal seguir diquinhas. Eu sou totalmente contrário delas. E aqui, por a gente ter batido esse fatídico número de 1 milhão, eu vou te mostrar se a minha carteira de ações hoje me aposentaria. Se quando você bater o seu 1 milhão em ações, se você vai estar aposentado ou não. Então eu vou te mostrar vários ajustes que a gente tem que fazer aqui e vou te mostrar qual é a maneira que você tem que olhar para sua carteira, beleza? Porque dentro desse mundo dos investimentos tem vários tipos de opiniões e várias opiniões contrárias. E nenhuma delas está totalmente certa, nenhuma delas está totalmente errada. A verdade é que no mundo de investimentos a gente tem vários tipos de perfis de investidores. Por exemplo, tem os chamados investidores em ETF passivos, que vem da teoria de Bogle, os Bogleorianos, né? Os Bogleorianos, que são os caras que gostam de investir apenas em ETFs. Esses caras, essas pessoas, que inclusive são haters de pessoas que investem em ações, ou pessoas que investem em fundos imobiliários, ou pessoas que investem em outro tipo de investimento, porque eles consideram aquilo ideologicamente a única maneira correta de fazer investimentos. E qualquer outra pessoa que falar o contrário é porque tá tentando manipular, e aí começa aquela bagunça. Da mesma forma, as pessoas que investem só em ações. É óbvio que não estou generalizando aqui, tem pessoas que têm bom senso, tá? Mas grande parte das pessoas que investem em suas ações atacam de maneira muito agressiva as pessoas que investem em fundos imobiliários, porque ações são as que multiplicam o capital, não faz sentido nenhum você investir em fundo imobiliário, não faz sentido nenhum você perder o seu potencial de multiplicação de capital. Se você está investindo em fundo imobiliário, você está perdendo. E aí começa também toda aquela ideologia que na verdade não é mais uma opinião, é uma ideologia, porque a opinião ela é mudada se você apresenta fatos e a pessoa não é uma tola. Se a pessoa é uma pessoa sábia, com opiniões e fatos, ela troca de opinião. Agora, ideologia é quando você apresenta fatos, argumentos reais, ela não consegue rebater, mas mesmo assim ela prefere ficar naquela ideologia anterior, né? Aí é ideologia mesmo, né? Não é mais opinião. E também não vou isentar as pessoas aqui que investem em fundos imobiliários, pessoas que investem 100% em fundos imobiliários, falando que não vale a pena correr o risco de ação, falando que não vale a pena ETF, não sei o que e tal. Então, perceba, a gente tá num mundo rodeado de várias opiniões paradoxais. E você fica perdido, porque você que tá começando a investir, não sabe o que você faz, quem tá certo? É o cara da ação? É o cara do ETF? É o cara do fundo imobiliário? Quem que tá certo? É o cara só da cripto? Tem isso. Agora você tem que ser 100% Bitcoin, porque senão você vai ser controlado pelo Estado, que não sei o quê. Então você fica meio, meu Deus do céu, Léo, o que que eu faço, cara? Eu não tô sabendo. É muita confusão. E a internet é bom demais, porque ela possibilita muita informação. Só que você tem que tomar cuidado pela desinformação, que é quando você fica com uma obesidade mental, né? Você fica com uma obesidade de informação. É tanta informação, mas não usa pra nada. Então faz o seguinte, senta de maneira confortável na sua cadeirinha aí agora. Pega a sua canequinha de café, a canequinha que meu irmão me deu aí, ó. Irmão, parceria pra vida. Te desejo um irmão do mesmo jeito que eu tenho os meus. E olha que tem uns que não são de sangue não, viu? E os caras são irmão também, parceirão. A mostrar toda a minha carteira pra vocês. E aqui tá a composição da minha carteira atual. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar se eu me aposentaria com 1 milhão em ações. Depois a gente vai fazer a mesma visão com fundos imobiliários. Depois a gente vai fazer a mesma visão com ETFs. Depois a gente vai... Porque o objetivo da nossa carteira é justamente a gente ir rumo à aposentadoria. E nesse ir rumo à aposentadoria, a carteira pode ir mudando. A carteira não precisa ser 100% alguma coisa, 100% outra. Mas no momento da aposentadoria, ela tem que assumir uma forma onde, teoricamente, ela vai permanecer por longos prazos. Afinal, você vai estar aposentado por longos prazos, né? Desejo uma vida próspera para você, uma vida longa, duradoura, que você viva aí 130 anos. Se você aposentar com 70, são 60 anos ainda aposentado. E você precisa de sua carteira crescendo junto com a inflação e não pode ficar mudando demais os proventos pagos, né? Porque você vai depender daquilo. Quanto mais idoso você estiver, menos capacidade produtiva você tem, logo mais dependente de renda passiva você é.
correto? Então, vamos dar uma olhada aqui, porque se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu faço também das outras classes de ativos, beleza? E sempre usando fatos reais, estudo, artigo científico, meta-análise, essas coisas, né, para poder mostrar aqui que não é uma opinião só do Leozinho, e também a minha própria carteira, te mostrando na prática, empiricamente, como que funciona, né? Eu tenho aqui hoje 15 ativos, só que desses 15 ativos, perceba, 2 ativos são repetidos. Eu tenho Klabin 3, SAP 3 e tenho Klabin 4 e SAP 4. Por quê? Porque eu tinha SAPRE 11 e Klabin 11. Então eu tinha as Unities. A gente teve aquele problema dos impostos agora com as Unities, que tinha cobrado 15%. E aí eu falei pra você que não se preocupe, cara. Não fica preocupado porque você tinha Unity, agora você tá lascado. Ou não vou comprar Unity nunca mais. Calma, calma. Papai do céu é sábio demais, né? É uma simples frase que resume a vida. Qual que é a simples frase que resume a vida? Meu povo padece por falta de conhecimento. Padece mesmo, em qualquer área da vida. A gente fez os desmembramentos das Unities, por isso a gente tem o final 3 e final 4, tá? Inclusive eu vou gravar um vídeo depois pra vocês, o que fazer com essas ações do final 3 ou do final 4, qual que a gente vai manter na carteira, se a gente tem que deixar as duas, tá? Depois eu faço esse vídeo pra vocês. Então aqui, na verdade, a gente tem 13 ativos, né? Porque são 15 ativos, menos esses 2 que estão repetidos, são 13 ativos diferentes, são 13 empresas diferentes. E você consegue perceber que a gente está no momento de alta da bolsa, então a carteira também está em alta, né? Não é porque eu sou um gênio, não é porque eu sou totalmente diferenciado das outras pessoas, não é porque eu tenho um método que é vencedor, absurdamente melhor do que o método X lá do Zezinho, da Mariazinha, não. Porque a bolsa está subindo, né? Ninguém é gênio nesse momento quando tem rentabilidade positiva, tá? Você não é gênio que você tem rentabilidade positiva nesse momento. A gente só vê se sua carteira é boa mesmo no momento das quedas. No momento das quedas que a gente vê se a carteira é boa. No momento das altas vai subir tudo. Até quem comprou coisa ruim vai subir. É óbvio que se você comprou coisas boas e descontadas, usando uma metodologia de valuation assertiva, você sim vai colher mais frutos, né? Então você consegue ver que minha carteira praticamente tá toda no verdinho. Só temos Auren aqui, que não tá no verdinho. Isso é basicamente contábil. Usei uma técnica aqui de compensação de lucro, mas eu recebi R$3 de dividendos dela, então não tá contabilizado aqui. Mas a rentabilidade teria que ser positiva também, tá? Inclusive, um dos problemas dos consolidadores hoje em dia é que eles não conseguem calcular de maneira bem certinha a sua rentabilidade. Tô até pensando em gravar um vídeo de como calcular a sua real rentabilidade da carteira. Será que dá pra você confiar nisso aqui que você tá vendo? Qual que é a minha rentabilidade real? A gente vai fazer um vídeo sobre isso também. É muito vídeo que eu tenho que fazer, né? Tá louco? Então aqui, você consegue ver que eu tenho 6% da carteira em Petrobras, 5% da carteira aqui em Odontoprev, que deu uma disparada agora, né? Não foi falta de avisar. A Ward tá gritando pra você o tempo todo ali que a Odontoprev tava descontada, né? Não foi falta de avisar. BB Seguridade, que a gente conseguiu... Lembra de BB Seguridade na minha carteira? Eu tinha R$10 mil investido. Passei, se eu não me engano, 7 meses aportando em BB Seguridade. Ah, Léo, mas todo mês você vai aportar em BB Seguridade? Enquanto tiver descontado, sim. Esse que é o problema. Às vezes todo mês você quer aportar numa diferente, né? Não, enquanto tiver descontado, você aporta na mesma. Conseguimos aí montar 5% da carteira também, agora BB Seguridade. Aí, Banco do Brasil, Vale, Taesa, que inclusive tinha saído da carteira quando bateu 45, entrou de novo depois, isso aqui via as opções, né? Não vem ao caso aqui agora. Sanepar, Itaúsa, BR Partners, Klabin, Auren e FIC. Tem um pouquinho aqui também de CEMIG, tá? Então você consegue ver aqui que realmente as grandes posições da minha carteira é de Itaúsa pra cima, né? BR Partners também pode ser considerado uma posição ok. Mas as posições relevantes mesmo da minha carteira, que compõem basicamente 30% da minha carteira como um todo, são essas ações aqui, né? De Vale pra cima aqui, Taesa pra cima. E aí eu quero te mostrar como que você pode estimar os dividendos que você vai receber. Porque uma coisa que vai acontecer na sua carteira é isso aqui, ó. Vamos entrar aqui na parte de proventos. E aqui na parte de proventos, vamos dar uma olhada o quanto que eu recebi de proventos de ações este ano, para ver se eu poderia ter me aposentado este ano com ações. Eu vou te mostrar o grande erro que a maior parte das pessoas cometem quando vai olhar os dividendos da sua carteira. Olha só os dividendos recebidos de ações nos últimos 12 meses. E aqui eu tô considerando só ações, tá? Não tô considerando a carteira como um todo, só ações. Porque eu quero mostrar para vocês aqui que se eu conseguiria me aposentar com 1 bilhão investidos em ações. Você consegue perceber aqui que tivemos meses que recebemos R$247. Vamos até olhar aqui de qual ativo foi? Olha só, quem me pagou lá os R$247 foi FIC 3, a nossa açãozinha lá de telecomunicação, que nem é tão grande assim a nossa exposição, né? Como é small cap, a gente investiu com um intuito específico, tem que assistir o vídeo lá de quando eu investi, tá? E aí você consegue ver que, por exemplo, em março a gente já recebeu R$7 mil de dividendos. Em abril, 913. Em maio, R$3.000. Em junho, 3.300. Olha lá, mês 7, R$57. Que loucura, Léo, que loucura. Mês 8, 6.800. 9, 3.000. Mês 10, R$57 de novo. R$57 de novo. Depois veio 6.000.
4.000, 1.600 e agora, em fevereiro de 2026, já tá provisionado, ou seja, que eu já vou receber, né? Ainda não chegou o dia de eu receber, mas que eu vou receber já 1.669 das ações, que aí serão pagas pela Petro, Klabin, e aí eu tinha Klabin 11, né? E aí foi feito pagamento através da Klabin 11 e aqui um pouquinho de Klabin 4 também. Então você consegue perceber aqui alguns problemas, e a gente vai discutir exaustivamente sobre esses problemas agora, porque eu quero abrir seus olhos, beleza? Primeiro erro que a galera comete bastante. Bom, quando você vai comparar o quanto de dividendo que você tem dentro da sua carteira, você não pode olhar para o ano anterior, porque se a sua carteira movimentou, se a sua carteira mudou de lá para cá, seus proventos vão mudar também. Bom, quanto que o Léo tinha de ativos lá no mês 2? Olha lá, no mês 2 eu tinha 1,2 milhões de reais investidos. É óbvio que aqui eu já tinha 1 milhãozinho guardado em reservas ali, de oportunidade e tal, então esse boom que deu aqui na carteira foi porque eu tirei lá da caixa da Nubank, coloquei em LFTB e ele aparece lá na B3, por isso que apareceu aqui. Mas se a gente pega aqui só em ações, ó, quanto que o Léo tinha investido em ações lá em fevereiro de 2025? Olha lá, 426. Inclusive, nessa época eu tinha muito mais investindo em fundo imobiliário. Lembra que a gente concentrou pra caramba em fundo imobiliário? Olha que doideira isso aqui, ó. Fundo imobiliário a gente tinha lá 710 mil em fundo imobiliário. Em ações a gente tinha bem menos. Como que tá agora? Olha só, em ações a gente tá com 1,1 milhão e olha só em fundo imobiliário 705. Opa, uai, aconteceu alguma coisa? Será que tem estratégia para investir? Será que você precisa prestar atenção no que tá acontecendo? Olha para você ver o que estava acontecendo lá em novembro de 2024, que foi quando a gente começou a comprar bastante fundo imobiliário. Depois a gente começou a comprar bastante ações. Olha só o nosso patrimônio crescendo em ações, ó. Mês 3 subiu, foi subindo, subindo. Então, olha só, hoje a gente tá aí com 1,1 milhão em ações, mas eu não posso olhar para esses proventos e fazer de conta que lá no mês 2 de 2025 eu já tinha 1 milhão, porque eu não tinha. Então, como que a gente faz esse cálculo da possibilidade de recebimento de dividendos da sua carteira? Se você olha para 12 meses para trás, 12 meses para trás, sua carteira não é o que é hoje. Então a gente tem que, entre aspas, fazer um ajuste. E esse ajuste, ele será um congelamento da sua carteira. Como assim, Léo? Um congelamento da sua carteira? Você vai fazer de conta, você vai fingir, porque senão não tem jeito você simular, tá? Você vai fingir que a sua carteira tem 1,1 milhão agora e você vai olhar o que aconteceu no ano passado e vai provisionar o recebimento futuro. É como se você fizesse o yield projetivo de cada uma das ações da sua carteira. E aí a gente consegue utilizar algumas formas para isso. Então agora vai vir um conteúdo forte aqui. Então já presta atenção aí para você anotar, para você fazer isso aqui na sua carteira. O que é que você faça isso na sua carteira, tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Então eu vou só dar uma copiada nisso aqui tudo. Vou dar um Ctrl C. Aí você digita aí, ó, planilhas Google, no Google mesmo, tá? Aí você vai clicar aqui, ó, planilhas Google. Aí você vai cair aqui no Excel, que a gente chama de Sheets na internet, beleza? Pronto. Aí você vai dar um Ctrl V aqui e vai cair a sua carteira toda aqui. Nós vamos excluir alguns pontos aqui, tá? Você viu que aqui em cima não veio aparecendo o que é que a gente copiou. Vamos ver se dá para copiar aqui, ó. Vamos ver se dá para copiar aqui, ó. Não dá para copiar, tá vendo? Então a gente vai ter que excluir algumas e vamos manter outras. Ó, essas colunas aqui são de alertas, outras duas aqui veio sem nada, então a gente vai selecionar essas duas colunas. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vai fazendo junto comigo, tá? Pra você não se perder. Vou selecionar isso aqui, vou excluir essas colunas aqui. Você que tem mais dificuldade de mexer na planilha, vai pausando o vídeo, vai fazendo aí. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar você pra caramba. Ó, vamos ver que número que é esse aqui. Lá no meu investidor 10, coloquei como se fosse o PL. Então aqui você consegue ver, ó, PL. Então esse aqui não importa pra gente agora, porque a gente tá querendo calcular o dividendo. Então eu vou excluir essa linha aqui, ó. Aí, a próxima é o dividend yield e a próxima é o yield on cost. E a última é percentual da carteira. Eu vou tirar também, tá? Então aqui, ó, dividend yield, vou escrever lá, ó, dividend yield. E aqui, yield on cost. Já vou te ensinar o que é essas duas coisas, tá? Aqui é preço médio, PM de preço médio, e aqui é o preço atual. Vou colocar PA, tá? Preço atual. Aqui é o número de ações, então vou colocar lá N ações, número de ações, beleza? Aqui é o ticker, ou seja, como que chama a ação, né? Lá na bolsa. E aqui é o valor investido atual. É o valor atual, que nada mais é do que o número de ações vezes o valor atual. Esse é o preço atual. Aí fica o valor atual total ali das ações, né? Se você tem uma ação que custa 10 reais hoje, você tem 10 reais. Se tem 10 ações que custam 10 reais hoje, você tem 100 reais, beleza? É isso. Então aqui a gente tem a minha carteirinha de ações. Tanto que se você somar aqui, ó, faz uma sominha aqui, ó, soma todos os valores aqui, ó, você consegue perceber que vai dar 1 milhão. Aqui você vai ter que fazer um ajustezinho, porque lá no Investidor 10 o cifrão é escrito. Então o Sheets não consegue entender que isso aqui é dinheiro. Quando você faz a ação aparece zero. Mas aí é só você excluir aqui, ó, vai apagando todos esses cifrãozinhos aqui em letra, né? Porque isso aqui basicamente é uma escrita mesmo, não é número. Você apaga tudo, vai somando lá, ó. Ah, tô somando,
somando. Ó, você vai ver lá que, olha a soma ali, 1.151.000, 1.152.000. Então esse aqui é o valor que eu tenho atualmente investido em ações. A gente tem duas formas de calcular o quanto que teoricamente eu receberia de dividendos. Então a primeira coisa eu vou fazer aqui da maneira mais fácil e depois eu vou fazer da maneira que você deveria fazer, beleza? Por que então que você não explica logo da maneira que deveria fazer? É porque você tem que entender primeiro como que funciona e depois a gente vai entender qual que é a maneira correta, beleza? É igual o ensino fundamental que você estuda, aí no ensino médio você descobre que o que você estudou no ensino fundamental não era verdade. Aí você passa no ensino médio, entra na faculdade, você, opa, aquilo que eu estudei em biologia lá no ensino médio já não era bem assim, né? A gente vai subindo escadinhas. Então primeiro vamos entender a diferença entre dividend yield e yield on cost, porque tem uma diferença gritante. Você consegue perceber aqui, por exemplo, em Petrobras, o dividend yield é 8,57 e o yield on cost é 10,47. Léo, o que é isso, né? Vamos entender primeiro o que significa essas siglas. Porque você vê lá DY, o que significa dividend em inglês, né? Dividend yield. E o que significa isso? Nada mais é, isso é uma fórmula, nada mais é do que o retorno dos últimos 12 meses em proventos dividido pela cotação atual. Então, basicamente, o que é isso aqui? É o quanto que, vamos pegar a Petro, o quanto que a Petro me pagou de dividendo. Por exemplo, vamos supor que ela me pagou R$3 de dividendos, tá? Então ela me pagou R$3 aqui de dividendo. E quanto que tá a cotação dela hoje? Ó, tá 36,87, tá? 36,87. 36,87. Então é só fazer a continha. Olha o tanto que é fácil você calcular o dividend yield. Você não precisa calcular, né? Porque já tá calculado pra você. Mas você precisa saber como que calcula, pô. Porque aqui você não é qualquer um. Você é um seguidor da geração de dados. Tem que saber calcular as coisas. Ah, eu não vou calcular porque eu não quero, porque eu já tenho facilidade. Mas se um dia eu precisar calcular, eu sei. Então, ó, R$3 dividido por 36,87. Dá lá um dividend yield de 8,13 nessa simulação, né? No caso aqui, tá dando 8,59. Por quê? Eu vou até te mostrar. Vamos abrir aqui a Word rapidinho, mostrar de uma maneira mais legal aqui de ver. Olha só, aqui a gente consegue ver qual foi o dividendo pago pela Petro aqui em 2025, tá? A gente consegue ver isso aqui, ó. Tá lá, R$3,27. Então, se eu pego R$3,27, que foi o que a Petro pagou em 2025, dividido pela cotação atual, que tá 36,89, dá exatamente o dividend yield agora. Vamos multiplicar por 100 para transformar em percentual, tá? 8,86. Então, é o dividend yield que ela pagou em 2025. Ah, mas já lançou novos pagamentos esse ano. Pois é, as ações são organismos vivos, então ela vai mudando o dividend yield. Em 2024 foi um, 2025 vai ser outro, 2026 foi outro, vai ser sempre diferente, porque os lucros de empresas, elas se diferem, às vezes vende mais, às vezes vende menos. No caso da Petrobras, às vezes o petróleo tá mais caro, às vezes tá mais barato, enfim. Mas aqui a gente vai fazer uma simulação, então a gente precisa pegar dados do passado. Depois a gente vai projetar que é o jeito certo de você fazer. Mesmo que esse vídeo demore 40 minutos aí, eu vou te ensinar o jeito certo de você fazer, pra você nunca ficar cego nas suas ações, na sua carteira, beleza? Então, o dividend yield nada mais é do que isso. Agora, quando a gente pega o yield on cost, ó, qual que é a diferença do dividend yield e o yield on cost? Eu vou apagar isso aqui, ó, yield on cost, que nada mais é do que yield. Sempre que você lê yield, yield significa rendimento, on sobre cost, que é o custo. Yield on cost, ou seja, o rendimento que eu tô tendo sobre o preço que eu paguei. Uai, então é fácil demais, não. O dividend yield era rendimento dos 12 meses dividido pela cotação atual. O yield on cost é o rendimento dos 12 meses dividido pelo preço que eu paguei. Opa, só mudou isso, ó, preço que paguei. É o yield sobre o que eu paguei. Cost, sobre custo. Beleza? Yield on cost, é só isso. Por isso que o yield on cost aqui tá mais alto do que o dividend yield. Se você comprar, você hoje, entrar no home broker da sua corretora e comprar uma açãozinha de Petro, o dividend yield dela vai estar de 8,59, que foram dos últimos 12 meses. Não necessariamente vai ser o dos próximos 12, tá? Mas dos últimos 12 meses, ela pagou 8,59 sobre o valor do preço atual. Mas o Léo recebeu 10,47. Eu recebi 2% a mais do que a maior parte das pessoas, porque eu paguei só 30. Então, se eu paguei 30 e ela me pagou R$3,20, eu recebi mais do que 10%, entende? Por isso que você vai olhar que todas as minhas ações aqui, ó, tem o yield on cost maior do que o dividend yield. Yield on cost maior que o dividend yield, yield on cost maior que o dividend yield, yield on cost maior que o dividend yield. Por quê? Porque eu comprei a ação subiu, então o dividend yield é sempre sobre a cotação atual e o yield on cost sobre a cotação que eu paguei. Então, como eu paguei mais barato, meu yield on cost fica mais alto, beleza? Só tem uma ação aqui que meu yield on cost é mais baixo, ó, que é a Auren. Olha só, o dividend yield 0,50 e o yield on cost 0,48. Por quê? Porque eu comprei ela e a ação caiu. Olha lá, eu comprei ela 11,78 e agora ela tá 11,23. Ou seja, todo mundo que comprar hoje, a Auren hoje, nos últimos 12 meses, teoricamente, e se continuar a mesma coisa, vai receber 0,5. E o Léo recebeu 0,48, porque ele pagou um pouquinho mais caro. Presta atenção, se essa caneca vale R$10 e ela vem cheia aqui de café, eu paguei R$10 pela caneca e o café, certo? Se eu vou em outro lugar e depois de um tempo, eu compro a mesma caneca com o mesmo café dentro, só que agora eu pago R$20. Significa que eu paguei mais caro
caro pelo café, mais caro pela caneca. Eu vou receber a mesma coisa, só que eu paguei mais caro. Logo, meu dividendo yield vai ser mais baixo do que o meu yield on coast. O cara que comprou lá a caneca a R$10, junto com o café a R$10, compensou mais pra ele recebeu mais, porque ele recebeu mais café pagando menos. Aqui o yield on coast é justamente isso, eu recebi mais yield pagando menos, entende? Basicamente é isso. E aí, como que a gente vai fazer? A simulação correta não é sobre o dividend yield, porque o dividend yield é se você comprasse hoje, mas você não comprou hoje, você comprou a um preço ideal. E isso pode ser, inclusive, maléfico para você, se você comprou errado, se você comprou mal, porque o seu yield on coast vai ser mais baixo. Sempre a simulação, teoricamente, tem que ser pelo yield on coast, que é basicamente quanto que você vai receber sobre o valor que você pagou, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ó, é só você digitar aí agora, ó, rendimentos dos últimos 12 meses. Vou colocar aqui, rendimento dos últimos 12 meses. Se eu tivesse, há 12 meses atrás, esta carteira que eu tenho hoje, quanto que eu teria recebido de dividendos? E aí a gente vai fazer a simulação se, teoricamente, eu teria me aposentado ou não, beleza? Então, olha lá, eu vou pegar aqui o yield on coast e multiplicar pelo valor atual que eu tenho, que no caso aqui de Petrobras, 195 mil. Então, quanto que eu receberia de dividendos só de Petro? 20.551. Vamos dar um ok para todos. Então, você percebe aqui que, pô, de Petro eu receberia 20 mil, de Odontoprev eu receberia 15 mil, aqui de BB Seguridade 21 mil, aqui 6.200. Vou colocar isso aqui em dinheirinho, fica mais fácil vocês verem, né? Ó, lá em dinheirinho. Pronto, ó. E agora é só você fazer a soma. Soma, pronto. Então, eu teria recebido 119 mil reais. 119 mil reais. Dessa forma que você está fazendo aqui, porque tem muita gente que para calcular o yield da carteira faz o seguinte, inclusive foi um erro que eu cometi às vezes, tá? Antes de ter conhecimento, normal, a gente vai crescendo. O que normalmente a galera faz? Faz assim, ó, soma todos os yield on coast e divide pelo número de ações da carteira, que no caso aqui é 15, né? Então eu teria o yield on coast médio aqui de 10,96. Por que isso aqui tá errado? A minha carteira de ações rende 10,96 de dividendo no ano? Não rende, sabe por quê? Porque aqui eu tô colocando como se eu tivesse o mesmo tanto de dinheiro investido em todas, mas eu não tenho o mesmo tanto de dinheiro investindo em todas, eu tenho muito mais em Petro, muito mais em Odontoprev. Então primeiro eu tenho que fazer o yield on coast vezes o valor atual para eu ver o quanto de dividendo eu recebi. Depois de ver quanto de dinheiro eu recebi, eu faço essa divisão do quanto de dinheiro eu recebi. Olha lá, como que eu calculo? Agora vamos ver se você prestou atenção, né? Como que eu calculo o yield on coast da carteira? É o quanto que eu recebi de dividendo sobre o quanto que eu paguei, sobre o meu valor investido. Esse aqui é o valor atual, que já está sobre cotação atual. Então se eu dividir aqui, ó, este valor por este valor aqui, eu tô calculando o dividend yield da minha carteira. Vamos colocar aqui em percentual, ó. Olha lá, o dividend yield da minha carteira, seria de 10,37. Esse é o dividend yield médio da minha carteira. É o quanto que eu recebi de dividendos. Teoricamente, se eu tivesse essa carteira 12 meses atrás, a gente sabe que eu não tive, que eu fui acumulando ela. É só para cunho didático aqui, para você conseguir fazer sua simulação. A gente teria recebido 119 mil reais de dividendos, só das ações, e a gente tem 1.152 mil investidos. Então, esse seria o dividend yield. Vou até anotar aqui, ó, dividend yield. Como que eu calcularia, então, Léo, o yield on coast da minha carteira? O yield on coast seria diferente, porque o yield on coast é sobre quanto que eu paguei. Então aqui a gente vai inserir uma coluna à esquerda. Vamos colocar aqui, ó, valor que paguei. Como que eu descubro o valor que eu paguei? É fácil demais, ó. É só eu pegar o tanto de ação que eu tenho, vezes o meu preço médio. Aí eu consigo ver o quanto que eu paguei. Aqui vai dar erro, porque todos os PMs aqui, quando você copia do Investidor 10, ele vem com um cifrão em reais aqui, ó, escrito, né? E não vem com cifrão real de reais aqui de algarismo. Então você tem que apagar tudo. Aí você apaga tudo aqui, ó. Ah, Léo, mas eu não tenho Investidor 10, tem problema não. Daqui a pouco a Ward vai ter consolidador de carteira e vai ser brabo, viu? Vai ter tudo o que todos não têm e que deveriam ter, né? Então aqui, ó, pronto. Já somamos tudo aqui. Isso aqui foi os valores que eu paguei. Então, ó, eu paguei 163 mil para comprar as minhas Petro. Hoje eu tenho 195, porque ela valorizou. Ela valorizou de 30 para 36. Por isso que eu ganhei aqui 30 mil reais, entende? 30 mil reais eu ganhei de quê? Valorização. 20 mil reais eu ganhei de quê? Dividendos. Ou seja, eu ganhei 50 mil reais de rendimento. Basicamente, quase 30% de rendimento no ano, se eu for considerar a rentabilidade, que é o retorno total, dividendo mais valorização. Mas isso a gente discute de uma outra hora, tá? Vamos falar aqui só sobre dividend yield ou yield on coast, que é o quanto você vai receber de renda passiva mesmo, porque você precisa de renda passiva para poder se sustentar, pagar os boletos do mês, colocar gasolina no carro, comprar as compras do mercado, né? Levar a sua princesa para poder fazer a unha. Então aqui, ó, vamos somar o quanto que eu tenho no final. Olha lá, eu paguei 970 mil reais para ter tudo isso aqui, e aí eu ganhei esses 180 mil reais aí, né? De valorização. Então, para calcular o yield on coast, nada mais é do que o quanto que eu recebi de dividendo dividido pelo quanto que eu paguei. Então, olha que doideira. Olha que doideira. Se eu calculasse só somando, ia dar tudo errado.
Se eu calculo só o dividend yield somando, fazendo a média simples, daria 8,37. Mas não, a minha carteira tem 10,37, porque eu tenho peso nas que paga mais, né? As que paga menos eu tenho menos peso. Se eu calculasse o yield on cost só fazendo a média, daria 10,96, mas na verdade, da minha carteira é 12,32. 12,32. E aí, será que dava pra aposentar? Pô, eu recebi isso aqui no ano, teoricamente, né? Recebi isso aqui no ano. Então, dividido por 12, pra gente ver o quanto que eu recebi por mês, na média, eu tinha recebido R$ 9.960. Então, se as empresas, presta atenção no que eu vou falar, tá? Se, o se em letra maiúscula, escreve aí na tela, editor, se as empresas continuarem pagando a mesma coisa que pagaram no ano passado, se elas continuarem pagando a mesma coisa este ano, que eu não acredito que vai acontecer, que grande parte dos pagamentos do ano passado foram pressionados por conta dessa nova lei agora, né, da taxa dos dividendos. Então, muitas empresas pagaram muito. Por isso que você viu Itaúsa pagando aqui 12%, por isso que você viu aqui outras empresas pagando pra caramba. Mas enfim, se as empresas pagarem o mesmo tanto que pagaram no ano passado, neste ano, eu vou receber na média por mês 9.960. Só que aí entra um problema. Essa média, apesar dela ser mensal, eu recebo 9.960 por mês? Eu te mostrei aqui que não, né? Esse é um dos problemas de você se aposentar com ações. Este é um dos problemas de você se aposentar com ações. Porque vai ter meses, pô, eu tenho R$1 milhão investido. Mesmo aqui quando tava em fevereiro, não era pouco investido, não, era meio milhão. Era meio milhão. E eu recebi R$247 no mês. Você consegue compreender que as ações, elas não são feitas para te aposentar? Você consegue entender isso? Que elas não são feitas. Se você cria uma carteira top, se você investe direitinho, se você aprende a analisar quantitativamente as empresas, depois qualitativamente as empresas, que é o que eu ensino dentro da mentoria, se você aprende a fazer isso, e você não precisa nem comprar coisa pra fazer isso não, você só tem que estudar pra caramba, tá? Só tem que estudar pra caramba. Mas se você aprende a fazer isso, você vai conseguir yields absurdos. Pô, um yield on cost de 12,32% é baixo? Isso aqui eu recebi isento de imposto de renda. Então não é baixo. A média da Bolsa de Valores é 7%. Pô, estamos quase o dobro da média. É muito, não é? Só que eu recebo isso aqui regularmente? Não recebo. Olha lá. Em fevereiro eu tenho que guardar do que eu recebi lá no mês 11. Aí eu guardo no mês 11. Aí no mês 12 eu vou receber um pouquinho menos, eu vou ter que deixar um pouco guardado. Janeiro eu vou ter que deixar guardado. Fevereiro eu vou receber nada, eu tenho que deixar guardado 4 meses para poder conseguir custear as contas de fevereiro. Você vive mensalmente, não é verdade? Você paga boleto mensal, aluguel mensal, energia mensal, água mensal, plano de internet mensal, você paga escola dos seus meninos mensal, você compra mensal, é tudo mensal. Então, o ideal é que você receba mensalmente, não é verdade? O ideal é que você receba mensalmente. Não que seja impossível viver assim, guardando e tal, mas te exige muito mais organização e volta e meia, pode ser que aconteça de você não receber, porque a empresa mudou o plano de pagamento. Ah, Léo, então vamos enumerar esses problemas de aposentar com ações. Vamos enumerar, porque o Léo não tem pouco dinheiro em ações. Nunca imaginei que eu ia conseguir esse dinheiro aí em ações investido com a idade que eu tenho. De verdade, meu plano era conseguir isso lá com 35 anos, 40 anos, porque eu sou médico, então eu ia chegar. Sabia que ia chegar, já tinha um plano traçado, eu ia chegar lá. 33 anos era a minha metinha de bater 1 milhão em ações. Cheguei muito antes, né? Graças a Deus, Papai do Céu me abençoou pra caramba. Mas você percebe que, mesmo tendo 1 milhão, tem alguns problemas, se eu fosse me aposentar agora, porque o cara que faz o plano pra bater isso em 50, 55, 60 anos, que é o normal. O normal é isso. O cara bateu 1 milhão em 50, 55, 60 anos, 65 anos. Muita gente hoje tá assistindo esse vídeo que tem 65 anos e que não tem 1 milhão. Então perceba, é uma exceção o cara milionário. E o cara que é milionário em ações, presta atenção no que eu tô falando, porque não é pra te desmotivar, mas é pra você organizar a sua cabeça. Por isso que eu invisto através do Kraken, que não é 100% ações, também não é 100% fundo imobiliário. Você tem que ter um método de alocação. Já já eu vou te mostrar, te dar uma diquinha pra isso. Mas perceba, a gente tem o primeiro problema, que é a não estabilidade de pagamentos, então não tem uma frequência mensal. Tem muitas empresas que pagam anualmente, Sanepar, por exemplo, paga anualmente. BB Seguridade paga semestralmente. Você vai receber 2 pagamentos semestrais. Não que seja impossível você viver assim, mas requer muito mais organização. Não é um problema, mas é uma desvantagem, entende? Então, número 1 aí de desvantagem. Baixa frequência nos pagamentos. Segunda desvantagem, e essa aqui é muito grande para você que depende da renda para viver. Se você não é o Luiz Barsi, por exemplo, que tem 4 bilhões investidos, se você é igual eu aqui, que vai bater lá a sua aposentadoria com 1 milhão, cara, as ações, elas precisam pagar os dividendos. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. Não sei se você percebeu aqui, ó, Banco do Brasil. Olha isso aqui, 4,64 de dividend yield. 4,64. Quanto que o Banco do Brasil pagou de dividend yield nos outros anos? Porque se a gente olhar isso aqui, fica muito claro para você que as empresas, elas têm capacidade de mudar o plano dela e você fica abanando. Olha aqui o dividend yield. Pô, em 2024 foi 10,81%. Em 2022 pagou R$2. Em 2023 pagou 2,29. Em 2024 pagou 2,61. E agora, em 2025 pagou 1,18. Opa, caiu pela metade. Aí imagina, você tá lá recebendo seus 5, 10 mil reais de dividendos, você tá recebendo aquilo lá. Os 9 mil, no meu caso aqui, eu tô recebendo meus 9.960 reais aqui e eu dependo de 9 mil reais para sobreviver. 960 eu tô deixando guardado para reinvestir
investindo. Daí acontece um BO desse aí com umas 2 empresas da minha carteira, e aí cai meu rendimento de 9.900 para 8.000. E eu preciso de 9.000 para sobreviver. Uai, então tem um grande problema, que é a instabilidade na política de dividendos. Pelo estatuto social da empresa, isso aqui é lei, tá? É lei das SAs, que são as sociedades anônimas. Para você listar uma empresa na bolsa, ela precisa estar na categoria de sociedade anônima. Isso é uma lei das sociedades anônimas, que é baseado no estatuto da empresa. Se não deixar explícito no estatuto quanto que a empresa vai pagar, a obrigação dela de pagar é 25% do lucro líquido de dividendos. 25% do lucro líquido de dividendos. Só que se ela deixar explícito no estatuto, ela pode pagar mais ou menos. Ah, eu quero pagar 50%. Ah, eu quero pagar 75%. Por exemplo, no caso da Petrobras. Pô, eu quero pagar 45% do fluxo de caixa livre. No caso da Taesa, eu quero pagar 90% do lucro líquido regulatório. Opa, então você vê que as empresas têm diferença. No caso da PetroRio, no caso da Auren, pô, eu vou pagar 0% de dividendo. Não vou pagar. Se eu vou pagar, se for lucro e tal, tô no prejuízo agora, porque a empresa pode se alavancar, entra em prejuízo. A empresa pode ter menos lucro líquido, porque ela resolve fazer uma dívida gigantesca. Então você percebe que você fica à mercê da empresa e não tem nenhuma lei que te defende um mínimo. Não tem. Porque mesmo que, por exemplo, no caso da Petrobras, que a política de dividendos é 45% do fluxo de caixa livre. Nada impede a Petrobras de soltar uma assembleia e mudar essa política de dividendos. A Taesa mudou a política de dividendos. A Auren mudou a política de dividendos. A Vale mudou a política de dividendos. O Banco do Brasil mudou o payout. Mesmo que não mude a política de dividendos, mudou o payout. Mudou de 40%. Você viu isso acontecendo no passado. Ia subir para 45%, caiu para 30% de payout. Opa! Então eu fico à mercê de as empresas continuarem pagando a mesma coisa. Uma coisa que eu não tenho esse risco em fundos imobiliários. A gente vai ter o vídeo de fundos imobiliários se vocês quiserem, tá? Depois eu posso fazer o quanto que rendeu minha carteira de fundos imobiliários, se minha carteira de fundos imobiliários rendeu mais do que minha carteira de ação, e a gente pode conversar sobre isso, beleza? Porque eu não sou aqui um defensor de fundos imobiliários, não sou aqui um defensor de ações. Eu sou um cara aqui que defende o patrimônio. Eu quero que meu patrimônio cresça com saúde, com tranquilidade, porque investimento não é pra você morrer arrancando seus cabelos, é pra você ter paz, né? Então perceba que esse segundo problema é gigantesco. Esse segundo problema é gigantesco. Que se você depende de renda passiva, você não pode ficar à mercê de, em algum momento, em alguma crise, porque crises vão acontecer, ou você acha que essa é a última crise que você tá vivendo. O cara lá da pandemia achava que era a última também. Não existe. É toda dezena, a cada década você vai sofrer pelo menos uma crise você vai sofrer. E aí no momento da crise você vai morrer de fome? Ou vai ter que mudar de casa? Ou vai ter que diminuir seu padrão? Não é isso o intuito, né? A gente quer montar um plano para você se aposentar de maneira digna e não precisar ficar cortando, dependendo do que você recebe das empresas, vai mudar. Inclusive o próprio Luiz Barsi escreveu no próprio livro dele, O Rei dos Dividendos. O Rei dos Dividendos é o nome do título do livro. Tá aqui, ó, para não deixar eu mentir. Tá aqui para não deixar eu mentir. Tem uma partezinha no livro que ele mesmo cita que investiu numa empresa, a empresa passou por alguns problemas, parou de pagar dividendos e ele falou pra esposa dele, ó, a gente não vai passar fome, mas vamos ter que cortar grande parte das coisas que a gente faz. Perceba, o rei dos dividendos, tá entendendo? Ele investe só em ação. O rei dos dividendos em ações precisou, na sua caminhada, cortar alguns custos porque as ações trocaram maneira de pagar dividendos. Você vai depender disso? Você que não é o rei do dividendo, você vai depender disso? Você que não tem muito dinheiro investido, porque o Luiz Barsi nessa época não tinha tanto assim, mas ele já tinha muito mais do que grande parte das pessoas. Mais do que 99% das pessoas ele já tinha nesse momento em que ele passou dificuldade. Ou seja, me parece que não faz tanto sentido você depender tanto assim só de ações para viver de renda. Presta atenção, para viver de renda. Você entendeu isso aqui? Porque senão depois vai falar, mas então quer dizer que o Léo não gosta de ação? Não, pô. Você tá vendo que eu tenho mais ação do que fundo imobiliário na carteira. Na verdade, a ação é a fatia que eu mais tenho, né? Olha lá, ações, 36% da carteira. Então, as ações, elas têm um objetivo. Ah, Léo, mas eu não sei como que eu monto a minha carteira, porque se eu tenho 20 anos, eu tenho que montar de um jeito. Se eu tenho 30 anos, eu tenho que montar de outro. Se eu tenho 50 anos, eu tenho que montar de outro. Se eu tenho 60 anos, eu tenho... Tá vendo que precisa de conhecimento? Custa caro, custa caríssimo, na verdade. A falta de conhecimento custa caro. Você vai trabalhar aí durante 35 anos da sua vida e você vai perceber que se você não estudou, você não vai ter uma aposentadoria digna. Dói dizer isso, mas é verdade. Então esse ganho de capital aqui de 172.977 e 27, ele é real. Esse aqui, os consolidadores não vão errar. Por quê? Basicamente ele vai pegar o preço que você pagou no ativo e vai ver a cotação atual. E ele só faz a diferença e calcula a rentabilidade, que é a variação, né? Essa variação aqui, ó, 19,47. Isso aqui veio da valorização da cota, que nada mais é do que isso aqui, ó. Vou fazer a continha aqui junto com você, ó. Eu vou até pegar lá na planilha. Qual que é o preço atual? É só pegar o preço atual, que é SPA aqui que a gente já tinha, ó, vou até anotar aqui para vocês aprenderem, só para vocês verificarem aí no consolidador que você está.
acreditar se tá certo ou não, tá? Tem que saber fazer. Não que você vai usar essa conta aqui, porque essa conta aqui, se o consolidador de carteira errar, aí é palhaçada, né? Mas enfim. Então, a variação é o quê? É o preço atual menos o preço que você pagou. Então, eu ganhei aqui, no caso, na Petrobras, R$6 certinho, ó. Tá vendo? Comprei a 30,87 e hoje tá 36,86, R$6 certinho. Como que eu calculo a variação? Nada mais é do que a diferença do preço dividido pelo preço que eu paguei. Então, os R$6 dividido pelos 36, que dá exatamente, ó, 19,43%. Coloca em percentual aqui, que vai ficar bem bonitinho, ó. 19, aí aqui abreviou, e 44%, que é basicamente isso aqui, ó, 19,43%. Tá vendo? Essa variação aqui, não tem como, eles não vão errar. Então, como que eu faço o cálculo do retorno total? Vou te ensinar a fazer na mão, só pra você aprender. Deixa eu só replicar tudo isso aqui. Vou colocar aqui, ó, tudo replicadinho, bonitinho. Vamos apagar aqui o cifrão, que aí você consegue, eu vou fazer o cálculo na mão aqui com você. Rapaz, se esse vídeo aí não merece uma inscrição sua, eu não sei o que eu tenho que fazer pra você se inscrever, não. Tô calculando os treinos tudo na mão. Na verdade, tô te ensinando a montar um consolidador de carteira na planilha, basicamente, né? E aí eu quero que você faça essas contas que eu tô fazendo com você aqui e deixa nos comentários o quanto que foi o seu yield on cost, se você conseguiu bater meu yield on cost ou não, porque eu tenho certeza que tem gente que bateu. Conseguiu bater meu yield on cost? Você teve mais ou menos? Quanto que foi seu yield on cost da sua carteira? Agora a gente vai calcular o retorno total da carteira. Porque às vezes eu tive 12% de yield on cost, mas a minha carteira só rendeu 10% na variação. Então eu tive 12% mais 10%. Aí o cara não teve yield on cost de 12, ele teve de 8, mas teve uma variação de 20. Opa, então ele teve 20 mais 8. Bom, para ele então compensou mais, né? É óbvio que a gente tem que levar algumas considerações aqui, mas eu quero que vocês façam e compartilhem comigo, beleza? Então, ó, aqui a gente já consegue ver as variações, ó, todas as variações bonitinho aqui, né? Você consegue ver aqui que no caso da Áurea eu tive uma variação negativa, né? Olha lá, por isso que tá negativa aqui a variação. Então, como que eu faço a soma aqui agora? Eu vou te ensinar a calcular o retorno total. Para isso, a gente precisa saber o quanto de rentabilidade em yield a gente ganhou. A gente calculou aqui o yield on cost médio da carteira, mas vamos ver o quanto que a gente ganhou de cada ativo, que nada mais é do que o quanto que a gente recebeu do ativo dividido pelo valor que você pagou. Então aqui a gente consegue ver o yield on cost, o quanto que eu tive de rentabilidade em cada ativo. Então perceba, eu tive 12% de yield on cost em Petrobras. Olha o meu yield on cost em Safra. Olha que doideira, 36,66%. Ah, mas tá errado aqui, Léo? Pois é, né? Por isso que eu tô te ensinando a calcular. É óbvio que tem alguns ajustes que você precisa fazer, porque às vezes você não tinha ação há 12 meses atrás, enfim, aqui eu tô fazendo uma simplificação, tá? Teoricamente você tem que considerar o quanto que você recebeu naquele ano. Por exemplo, comprei Petrobras em julho, os dividendos que ela pagou em janeiro eu não recebi. Aqui a gente tá fazendo a simulação dos últimos 12 meses como se ela estivesse pagando mesmo tanto dos últimos 12 meses. Então não necessariamente eu recebi 20 mil aqui de Petro. Exatamente, posso ter recebido um pouquinho mais, um pouco menos, depende do quando foi que eu comprei, beleza? Mas só pra vocês entenderem como calculo. Então aqui é o yield e aqui é a variação. Como que eu calculo o retorno total? Ó, agora você vai aprender. Porque muita gente faz assim, ó. Pega aqui 12 mais 19 e vê aí o retorno total da ação. Mas não é assim que faz. Não é assim que faz. Sabe por quê? Quando você soma percentuais, você tem que usar a fórmula de Fisher. Você tem que multiplicar fatores. Então, não vou nem te ensinar essa fórmula aqui. Eu só vou fazer, você vai copiar ela. Depois qualquer coisa você digita no Google aí, fórmula de Fisher, como somar fatores. Você vai fazer o seguinte, ó. É 1 mais o percentual vezes, quando você tá somando é vezes. Quando você tá subtraindo, eu quero subtrair o 12 do 19. Aí é dividido. Na soma de percentuais, o mais é vezes e o menos é dividido. Beleza? Então aqui, no caso, eu tô, ó, 1 mais o 12,5 vezes 1 mais este valor aqui, e aí eu faço toda essa fórmula aqui, menos 1 e pronto. Agora sim eu tenho a rentabilidade real, porque é juro composto, né? 10% todo ano, em 10 anos não é 100%. 10% todo ano, em 10 anos vai dar 120%, porque é juro sobre juro. Então você tem que fazer essa conta, tá? Então aqui quanto que ficaria os retornos? Olha que doideira, que bonitinho. Olha os retornos totais aí da carteira, de cada ativo, né? Então o retorno total de Petro não foi 19, e também não foi os 12% de yield que eu consegui, foi os dois juntos, porque, pô, eu tenho um ativo, o que ela valorizar mais o que ela me pagar, tudo é meu. Então eu tive 34% de rentabilidade em Petro, 21% de rentabilidade em Odontoprev, 28% em BB Seguridade, 100% em Vale, é porque ela valorizou pra caramba, né? E você consegue ver que a valorização dela tá aqui, ó, 62%. Mas o quanto que ela me pagou de yield também, né? Sobre o valor que eu paguei, que também não pode ser só o dividend yield, tem que ser sobre o valor que eu paguei. Porque o dividend yield dela tá 9, mas meu yield on cost, teoricamente, 23. Se eu tivesse mantido ela desde o início do ano, né? Lembra que a gente tá fazendo alguns ajustes aqui. Então olha que doideira. Você aprendeu nesse vídeo calcular dividend yield, o que é e como que você calcula da sua carteira, o yield on cost, o que é e como que você calcula na sua carteira. A gente viu aqui o quanto que teoricamente a minha carteira teria recebido se eu tivesse a minha carteira de hoje, 12 meses atrás, porque como você tá aportando todos os meses da sua carteira, você não vai conseguir ver basicamente quanto que... comprei um ativo hoje. Pô, ele ainda não te rendeu. Então não dá pra você usar ele na conta, a não ser que você volte 12 meses atrás, finalizar pelo menos um ano, né? Então aqui a gente fez uma simulação didática, meramente didática. A gente teria um yield médio aí de R$ 9.960 na
nas ações por mês e a gente teria esse retorno total doido aqui, né, da carteira. Absurdo. Se a gente quiser fazer o consolidado da carteira, por que que eu tô vendo o retorno total de cada ativo, Léo? Eu quero ver da carteira toda. Aí você vai ter que calcular a variação da carteira toda, né? Você vai ter que fazer todas essas médias, que é basicamente você vem aqui, ó, ver o quanto você tem hoje, menos o quanto você aplicou. Então você tem R$182 mil de valorização. Você pega R$182 mil dividido pelo quanto você investiu. Então você teve, vamos colocar em percentual aqui, ó, você teve uma variação da sua carteira de 18,77. 18,77. Como que é o retorno total? Eu pego a média do meu yield on coast e a média da minha variação, e aí pronto, eu vou até pegar isso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C. Deixa eu colocar aqui, ó, variação, que é esses em laranjinha. Eu sou meio daltônico, eu acho, às vezes eu confundo algumas cores. Rosa com laranja, roxo com cinza, branco com amarelo. Aí perdoando aí se eu falei alguma coisa errada, tá? Então aqui a gente teve as médias da carteira, o dividendo do yield médio, o yield on coast médio, a variação média, e agora vamos retorno total médio. Retorno total médio, né? Como que a gente faz o cálculo do retorno total? Ó lá, agora você já sabe, né? Soma de fatores. 1 mais o yield on coast vezes 1 mais a variação vezes menos 1. Só coloca aqui o parênteses para não dar erro. E pronto, o retorno total da carteira foi 33,40%. Lembra disso, tá? Vou até falar de novo, porque senão depois vai ter uns mimizentos aí. E isso a gente levou em consideração para que a simulação ficasse didática, para que a simulação ficasse completa. Eu tô levando em consideração que se eu tivesse este valor há 12 meses atrás, se a gente já sabe, eu te mostrei inclusive no vídeo que eu não tinha. Então aqui eu só tô fazendo a simulação, porque agora eu vou ter esse 1,1 milhão pra frente. E o título do vídeo é o quê? Eu aposentaria com R$1 milhão investindo em ações. Vamos supor que eu tivesse R$1 milhão investindo em ações, bati agora, quanto que eu teria recebido se eu tivesse isso ano passado, né? Pra ver se eu aposentei. A gente falou sobre os principais problemas das ações, você viver de renda delas. Primeiro, frequência de pagamento. Segundo, instabilidade nos pagamentos, que não são frequentes. Além de não ser frequentes, pode mudar a política o tempo todo. E o correto mesmo seria fazer o projetivo. Por exemplo, aqui na Word dá para você calcular o preço teto projetivo. Você consegue ver o yield projetivo de acordo com as suas premissas. Inclusive, todas as premissas que eu calculo para mim, eu deixo disponível para vocês. Não para que vocês copiem, usem isso como dica, né? Porque, pô, gravo tanto vídeo falando para você não seguir preço teto de ninguém, que você tem que aprender a calcular o seu próprio. Aqui a gente tá calculando o preço teto projetivo através do yield projetivo. Yield, porque não tem nada a ver com valuation olhando para potencial de crescimento. Só o potencial de yield, de pagamento de dividendo. A gente consegue ver aqui o yield projetivo. Então você poderia colocar aqui, ó, ao invés do dividendo yield dos últimos 2 meses, o yield projetivo. Você poderia ir fazendo isso um por um. No caso aqui, grande parte dos ativos da minha carteira já está calculado. Por exemplo, no Banco do Brasil já está calculado. Vamos pegar aqui BB Seguridade, ó. BBSE também já está calculado aqui, né? Você consegue ver o yield projetivo. Então o meu aqui, você consegue ver quais são as premissas que eu utilizei, ó. Payout, o quanto de lucro líquido, o quanto de o yield mínimo que eu usei, né? Para calcular esse preço teto aqui. Quando foi que eu calculei? Então, ó, é bem recente, há 15 dias atrás eu calculei isso aqui. Eu sempre vou calculando nas lives com os alunos, e aí sempre vai ficando disponível para vocês aí que são assinantes da Word, tá? Se você não sabe, não conhece a Word ainda, vacila não, vou deixar o QR Code aqui. Tem muita coisa top aqui, tem ranking de ações, né? Eu mostrei para vocês aí o quanto de ações a gente descobriu através do ranking de ações aqui que a gente usa da MGD. Foi inclusive, a gente achou BB Seguridade assim, a gente achou Odonto Prev assim, a gente achou BR Partners assim, pô, e olha só como que tá essas empresas, né? BB Seguridade, 12% Odonto Prev, 10%, BR Partners, 31%. É absurdo o poder ali que a Word te dá. Óbvio que não exime você de fazer análises qualitativas. Aquilo ali é só um ranking quantitativo, beleza? E aí, o que vocês acharam da rentabilidade da carteira? 33% é bom? Esse yield on coast é bom? Essa variação aqui seria bom? Óbvio que não é porque eu levo a gênio não, tá? Não é porque eu levo a gênio. Inclusive, teoricamente, tô perdendo pro Ibovespa, se a gente tá olhando só para as ações, né? Lembra que não dá para você levar em consideração que a carteira é boa ou ruim, se tá perdendo ou ganhando o Ibovespa. Às vezes o cara tá ganhando o Ibovespa porque investiu em uma ação única e essa ação valorizou. Se o cara tivesse só Vale na carteira, teria ganhado o Ibovespa. Mas não necessariamente uma carteira boa, tá? Não tá diversificado. Ah, perdeu pro Ibovespa. Não necessariamente é uma carteira ruim, porque depende do objetivo. Mais diversificação, menos risco, o beta tá menor, né? Essas coisas você vai aprendendo, tá? Só você se inscrever aqui no canal que eu te garanto que eu vou te ensinar só conteúdo top. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber a rentabilidade da carteira de fundos imobiliários, a gente faz também aqui com os fundos imobiliários. Vou deixar essa planilha disponível para vocês. Tá tudo bagunçado, né? Não sei se você vai conseguir utilizar isso aqui, mas vou deixar essa disponível para vocês aí, beleza? Fiquem com Deus, papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.